Que bom te encontrar aqui de novo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mormon para ajudar você a fortalecer o seu casamento. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você quiser também fazer seus comentários, dá o seu like, se você gostar do vídeo. E compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que talvez precisem fortalecer o seu relacionamento conjugal. Esse é o nosso 9º vídeo. Então, se você quiser assistir os outros vídeos, você entra aqui, aqui embaixo, né, na descrição, e você vai ter todos os outros vídeos, os 8 vídeos, os links, né, de cada um deles. É importante que você assista a todos os vídeos, isso vai ajudar bastante, tenho certeza, a fortalecer o seu casamento. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Aparentemente, ele pode parecer que não é tão importante, mas ele tem sido motivo de muitas vezes discussões entre os casais e desavenças, né, desgaste assim no relacionamento, por uma coisa que pode ser resolvida de uma forma simples. Então a gente vai falar aqui hoje. E eu vou dar algumas dicas de como que você, seu cônjuge, então vocês, né, você conseguem driblar essa situação. Mas lembrando que nos outros vídeos eu tenho falado sempre sobre a conta bancária conjugal, emocional conjugal. É uma conta bancária que é parecida com a conta bancária física, né, de monetária, vamos dizer assim, em que você deve fazer depósitos e, obviamente, saques acontecem, mas é importante que os depósitos sejam feitos e para que essa conta não fique negativa. Se ficar negativa, aí é perigoso. Então, faça bastante depósito. E o que são os depósitos? São justamente aquelas coisas boas que você faz para o seu cônjuge, demonstrando amor, demonstrando afeto, perdoando, ajudando, aprendendo a lidar com as finanças, a cuidar dos filhos, a ter um equilíbrio emocional, se comunicar bem. Enfim, tem várias coisas que estão aí nos vídeos anteriores que você pode assistir. E hoje nós vamos falar de um outro depósito que você pode fazer, que é justamente a disposição dos afazeres domésticos. Os afazeres domésticos, como eu falei agora no início, tem sido motivo de muito desgaste no relacionamento. Então, eu vou falar algumas coisinhas importantes aqui hoje a respeito desse assunto. A primeira coisa importante que a gente tem que analisar é o seguinte: se você olhar para você, né, os seus pais, como é que foi a educação que você teve com eles e como é que os seus pais eram? O seu pai, por exemplo, ajudava a sua mãe nos afazeres domésticos? Eles dividiam os afazeres domésticos ou simplesmente a sua mãe fazia tudo e seu pai quase que não ajudava, vamos dizer assim, nas tarefas de casa, né? Isso é importante saber, porque e o do seu cônjuge, né? O seu e o do seu cônjuge. Às vezes o seu pai ajudava muito sua mãe. De repente ele dividia as tarefas, assim. Pode ser que ele trabalhasse fora e quando chegava em casa ele ajudava em alguma coisa. Pode ser que nos fins de semana ele ajudasse. Pode ser que ele tinha algumas tarefas específicas que ele cuidava. Agora tem outros que nada faziam. Eu mesmo, meu pai mesmo, nunca fazia nada. Eu sempre vi minha mãe fazendo. Meu pai é de gerações, né? Quanto mais antigas as gerações, mais, vamos dizer assim, menos os maridos ajudavam. Não estou, logicamente, isso não é 100%, né, dos homens que eram assim, mas a grande maioria. E com o passar do tempo, os homens começaram a ajudar um pouco mais. Talvez em razão de que as mulheres começaram a trabalhar fora,
e isso acabou por... Bom, a mulher trabalhando fora, ainda tem que chegar em casa e fazer tudo sozinha, então os homens acabaram ajudando um pouco mais. Então, cada geração que foi passando, isso foi mudando um pouco. Hoje eu mesmo posso ver que nas gerações agora, né, nos casamentos, nos casais mais jovens, eles praticamente dividem todos os afazeres domésticos. E existem casos, obviamente, que eles nunca chegaram ao entendimento e às vezes a esposa faz tudo, ou às vezes eu já vi também muitos casos dos maridos fazerem mais do que as esposas. Então, o que acontece, né? Então, precisam chegar num acordo. Esse acordo ele é essencial para manter o relacionamento vivo, para que a conta bancária emocional conjugal não fique no negativo. Ajudar nos afazeres domésticos, dividir as tarefas domésticas, elas são essenciais para manter um bom relacionamento também. Então, além de tudo que eu já falei aqui, né, que nós já discutimos aqui nos vídeos anteriores, esse item, vamos dizer assim, né, no casamento, essa parte do casamento, ela é também muito importante. Então, depois de você saber, bom, qual é o modelo que eu tive, o modelo que o meu cônjuge teve, e aí você já vai ter uma ideia, né, de como que ele é, como é que você ou ele age. Então, você tem uma ideia, e isso é importante saber, porque às vezes ele faz isso não por maldade, mas porque ele aprendeu assim, o modelo que ele teve foi esse. Uma coisa, algumas dicas que eu vou dar agora, né? Primeiro que as tarefas de casa, elas não devem... A gente deve pensar o seguinte, por exemplo, quando eu chego em casa, às vezes eu, sei lá, estou trabalhando, tal, voltei para casa, apesar que eu trabalho muito mais em casa, mas eu faço algumas coisas fora. Quando eu chego, por exemplo, se eu encontrar, minha esposa saiu, sei lá, foi numa reunião na igreja, alguma coisa assim, e aí eu vi que a louça está lá suja, tal, eu vou lá e lavo. Independentemente se ela pediu, se ela não pediu, é importante a gente ter essa iniciativa, né? Bom, eu vi que estava sujo, eu vi que está desarrumado, eu vejo que está desorganizado, eu vou lá e faço. Não preciso ficar esperando que o outro me peça, ou que eu não vou falar nada, quem sabe ela faz ou ele faz, né? Vai lá e faça, tem essa iniciativa. Então essa é uma das coisas importantes. É uma dica, né? Tenha iniciativa. Viu desarrumado, viu sujo, viu desorganizado, vai lá e faz alguma coisa. É importante que se você tem filhos ainda, se tiver filhos que eles podem ajudar, eles também devem ajudar, né, a fazer as tarefas domésticas, porque vai aliviar bastante o peso, né, das tarefas domésticas, porque realmente as tarefas domésticas elas são complicadas. As tarefas domésticas parece que você não produz, né? Você trabalha o dia todo, limpou tudo, organizou tudo, né, arrumou tudo que tinha que arrumar, legal, ficou ótimo. No dia seguinte parece que passou um furacão e é assim mesmo. As tarefas domésticas, elas são assim, parece que você não produz nada, né, quando você faz alguma coisa. Então, se você tem filhos que podem ajudar, divide as tarefas com os filhos. E além deles aliviar o fardo de você, o fardo do seu cônjuge, vai também vai também ensinar os teus filhos a trabalhar, a ajudar. E eles no futuro vão aprender que eles devem fazer isso também, né? Você vai ser um modelo, né? O seu casamento é um modelo para eles no futuro.
Caso haja condições, vamos supor que, puxa, os dois trabalham fora, a gente não tem tempo para cuidar da casa. Então, se existe a possibilidade, contrata uma pessoa para fazer o serviço de casa. É óbvio que, mesmo que você tenha uma pessoa que faça isso, a pessoa não vai fazer 100% de tudo, então algumas coisas vocês vão ter que fazer. Mas vai aliviar bastante. Se tiver condições de ter uma pessoa, seria interessante também, iria aliviar bastante. Ou uma vez por semana, ou no nosso caso aqui, meu da minha esposa, a gente tem uma pessoa que nos ajuda a cada 15 dias. Então, isso alivia bastante porque ela vem e faz aquela faxina grossa e o resto a gente faz junto. Óbvio que a minha esposa faz mais do que eu, mas eu sempre procuro ajudá-la naquilo que eu posso, que eu devo, né? Quando eu vejo alguma coisa que precisa ser feita, eu vou lá e ajudo. Legal. É bom também saber o que cada um gosta. Então vamos supor que eu, por exemplo, eu gosto de eu vou lá, lavo a louça, eu lavo a pia, deixo tudo limpinho, guardo a louça, enxugo e guardo a louça, deixo a cozinha impecável, limpo o fogão, mesa, deixo tudo organizadinho, bonitinho. Mas eu não gosto de limpar o chão. Então essa é uma tarefa que a minha esposa faz e ela tranquilamente faz. Mas eu não gosto. Eu gosto de organizar, eu gosto de pegar um armário, por exemplo, nós fizemos isso na semana passada. Pegamos um armário nosso, 2 armários na verdade, que estavam uma bagunça, a gente foi lá, tirou tudo, organizou tudo. Eu gosto de fazer isso, então eu gosto de organizar. Então, quando tem esse tipo de coisa, eu vou lá e faço. Então, se é para organizar, para arrumar, eu faço, eu gosto de fazer. E é legal fazer isso porque é importante que o casal saiba o que o outro gosta e o que o outro não gosta. Porque daí você gosta de fazer isso, então você faz. E aí você não gosta disso, então eu faço, sabe? Coisas desse tipo. Então vocês vão trocando e vendo o que um gosta de fazer, o que o outro gosta de fazer. Quando, por exemplo, isso pode acontecer, né? Tá de férias. Vamos supor que os dois trabalham fora e a esposa está de férias. Então ela vai, o que vai acontecer? Ela vai fazer a maior parte das tarefas de casa, porque ela está de férias. Ou vice-versa. Ela está trabalhando e o marido está de férias e ele deve fazer a maior parte do serviço de casa. Então, isso é importante quando está doente, por exemplo. Um dos cônjuges está doente. A esposa está doente, então o marido vai e faz as tarefas de casa. As tarefas precisam ser feitas, a não ser que você contrate alguém. Mas deve lembrar que as tarefas domésticas não devem ser um motivo para discussões, motivos para desentendimentos. Então, tire essa pedra do caminho. Às vezes, para alguns casais, esse tem sido uma pedra de tropeço. Então, se esse é o seu caso, tire essa pedra do meio do caminho. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que o serviço doméstico é complicado, é chato de fazer, mas ninguém gosta de fazer, né? Tem gente que gosta, né? Mas a maioria não gosta mesmo de fazer, mas precisa ser feito. Não é uma questão de você gostar ou não gostar, né? É uma questão de necessidade. Então precisa ser feito, tem que fazer. Já que tem que fazer, não tem outro jeito, então vamos fazer da melhor maneira e vamos dividir o peso, vamos dividir o fardo. Isso é muito importante. Mesmo que um dos cônjuges trabalhe fora e o outro não, o que fica em casa, obviamente, é o que vai fazer mais o serviço de casa. Mas isso não significa que aquele que está trabalhando não ajude. Então, talvez ele deva ter algumas designações de tarefas para ele cumprir, que talvez para aquele que ficou em casa seja mais difícil de fazer. Então, dividam. Não vai dividir meio a meio, porque o que está em casa, claro, vai ter que fazer mais, vai fazer mais. Mas o outro pode auxiliar, pode ajudar a fazer algumas coisas, algumas tarefas. Então, deixa isso designado já para não ter problema. Inclusive, eu gostaria
de dar uma dica prática nesse caso, tá bom? Uma dica prática aí. Eu acho que é muito legal fazer isso, porque vai aliviar bastante, pode aliviar bastante e pode ajudar você e o seu cônjuge a ter a casa mais organizada, mais limpa e sem o estresse, né, você não faz nada, você não me ajuda, ou você não faz aquilo, você não faz isso. Então, eu vou dar uma dica aqui, tá bom? Essa dica eu vi na internet, achei muito interessante e eu queria trazer aqui para você. Primeira coisa, faça uma lista de todas as atividades que precisam ser feitas, tá? Então, cada cônjuge vai fazer isso. Bom, o que precisa ser feito na casa? Tem que limpar banheiro, tem que levar o lixo, tem que lavar louça, lavar roupa, passar, enfim. A lista, cada um faz a sua lista. Então, o marido vai lá e faz toda a lista, ele alista tudo aquilo que ele acha que tem que ser feito numa casa e a esposa vai e alista tudo. Legal. Depois que vocês alistaram tudo, o segundo passo seria troquem as listas, né, para ver se há alguma complementação. Às vezes a esposa colocou algumas coisas a mais, às vezes o marido colocou algumas outras coisas, então vocês vão montar uma lista só, ok? Depois que vocês montaram essa lista, você pode digitar no computador, imprimir, ou você pode fazer à mão mesmo, faz a listinha ali. Quando a lista estiver pronta, defina o que cada um vai fazer. Então, sei lá, por exemplo, né? O marido vai recolher o lixo todos os dias, ou segunda, quarta e sexta. Vai recolher o lixo e vai colocar para fora. Legal, então é o marido que vai fazer isso. Então, essa é uma responsabilidade dele. A esposa vai lavar as roupas. O marido vai lavar a louça do jantar. A esposa vai lavar a louça do almoço, do de jejum, sei lá. E aí vocês vão dividindo cada um aquilo que vai fazer para que então fique bem legal essa lista, coloque direitinho a tudo que cada um tem que fazer. E claro, muito importante é deixar essa lista num local visível para que vocês possam sempre estar ali olhando e vendo o que cada um tem que fazer, tá bom? Uma coisa importante é, caso os dois trabalhem fora, as designações devem ficar equilibradas para não sobrecarregar, né? Então, se os dois trabalham fora, tem que ficar equilibrado. Se um dos dois não trabalha, ou um fica em casa e o outro trabalha fora, então, lógico, aquele que fica em casa vai ter mais tarefas do que o outro. Então, é apenas para ficar claro isso, né? Conversem sobre as designações, né? Depois, então, tem a lista, colocou lá o que cada um vai fazer, e aí conversem sobre cada um dos tópicos, né, que você vai fazer, que o outro vai fazer. Tá tudo certo? Você concorda? Não, vamos ajustar, né? Vamos ajustar, vamos conversar. Se comunica bem, fala com amor, porque é uma coisa que vai ter que ser feita. Então, e não existe essa coisa do que às vezes tem isso, né? Porque um trabalha fora, o outro tem que fazer tudo em casa. Não é bem assim. Porque o serviço de casa, ele não é só 8 horas por dia, não. Ele vai muito mais do que isso. Então, existe essa necessidade de equilibrar os serviços. Porque quem está trabalhando fora, o outro está trabalhando em casa, né? Está fazendo o serviço doméstico, também está trabalhando, não está lá dormindo, né? Então, é legal que os dois equilibrem isso, né? Dentro das dificuldades do horário que tem, enfim. Aproveitar os fins de semana, às vezes um sábado, né, para poder fazer uma faxininha mais pesada, fazer algumas coisinhas mais... Enfim, vocês vão decidir. Então, o importante é que depois que a lista está pronta, conversar, fazer os devidos ajustes nessa lista. Claro que com o tempo, né, vocês vão fazendo isso.
E aí, com o tempo, o que vai acontecer? Bom, vamos ter que ajustar. Olha, eu não gostei de fazer esse serviço aqui, vamos trocar. Troca, enfim. O importante é que as tarefas sejam feitas e que os dois fiquem equilibrados nas tarefas. Que um não fique mais sobrecarregado do que o outro, ok? E caso, né, isso é importante, caso tenham filhos que possam ajudar, isso vai ajudar muito. Então também coloca o nome dos filhos nessa lista, né? Os filhos têm que estar junto nessa reunião, vocês vão conversar juntos ali e definir o que cada um vai fazer. Então é importante isso. Tem alguns casos que definem, por exemplo, né? O quarto dos filhos, quem arruma é o filho tal, arruma o quarto, o outro vai ali arrumar a sala, o outro vai lavar a louça, o outro vai... Enfim, vocês vão dividir em família, caso tenham filhos que possam trabalhar. Até os filhos pequenos podem ajudar em arrumação, em guardar algumas coisas, podem fazer pequenos serviços, porque, como falei antes, né, isso vai ajudar a aliviar o fardo, né, o seu fardo nas atividades domésticas, e vai também criar no seu filho um espírito de trabalho, né, aquele espírito gostoso, né, trabalhando juntos, servindo juntos, e isso vai servir para ele no futuro. Então, crie no seu filho sempre essa coisa de ajudar em casa. Porque a gente às vezes vê que os filhos, eles não fazem nada em casa e eles acostumam com isso, e quando eles se casam, eles também não querem fazer nada na casa deles. Então isso é muito importante. Pensem nisso, usem essas dicas aí que eu deixei, mas você pode buscar outras informações, se você quiser ter mais ideias, né? Existem vários lugares que você pode buscar isso. Mas o mais importante que eu queria deixar claro aqui hoje é que não deixe que as tarefas domésticas sejam uma pedra de tropeço no seu casamento. Tira essa pedra do caminho. Bom, como é que nós vamos resolver? Contratando alguém para fazer? Ou nós vamos fazer o serviço? Vamos dividir? Faça isso. Não deixe que as tarefas de casa prejudiquem o seu relacionamento. Fica aí a minha dica de hoje e desse vídeo, dessa semana, né? E teremos outros vídeos falando sobre outros assuntos. Se você então não assistiu os outros, aqui na descrição você vai poder ver as dicas dos outros nos outros vídeos. Te vejo no próximo vídeo.